Obrigada, Pati, por ter aceitado o convite para fazer a conferência de abertura do primeiro encontro internacional do Maloca, o nosso grupo de pesquisa aqui em estudos multidisciplinares em arquiteturas e urbanismos do Sul. É uma honra tê-la aqui conosco, que viajou de tão longe, veio de Cabo Verde, aqui para Foz do Iguaçu, nos trazer um pouquinho da sua experiência. Agradeço também você ter aceitado o convite para a gente gravar essa pequena conversa. Eu acho que seria interessante a gente começar você contando um pouco dos principais desafios da arquitetura contemporânea africana. Sim, os principais desafios, a meu ver, são que temos um contexto bastante diverso e complexo, não é? O rápido crescimento urbano, as nossas cidades têm umas dinâmicas em que estamos todos à procura de quais seriam os paradigmas e quais as formas de atuar nelas. Temos uma demografia que não tem acesso aos serviços de profissionais arquitetos. No caso de Cabo Verde, e também falaria pelo resto do continente africano, no geral, 70% ou 80% da população não recorre ou não tem acesso aos serviços de arquitetura, digamos, a esses profissionais na concepção e das suas próprias, no solucionamento das suas próprias habitações. Obviamente que isto é um desafio. Também põe a nós, a profissão, a questionar qual é o papel social do e da arquiteta, não é? Nesses contextos. E eu diria que esse é um grande desafio, não é? Isto é na área da atuação profissional. Na área de arquitetura, mais como uma disciplina, não é? De forma de entender o nosso contexto social, político, cultural, eu acho que o desafio é no ensino da arquitetura, não é? E os currículos, para já temos muito poucas universidades no continente africano que têm departamentos ou faculdades de arquitetura, então muitos dos nossos alunos estudam fora. E também essas instituições também têm um currículo já um pouco desatualizado, não é? E que não está a dar resposta às necessidades e à forma de estar nos nossos contextos. Já que você tocou nesse assunto da educação em arquitetura, qual é o lugar da própria arquitetura africana no ensino de arquitetura no continente? Eu acho que eu vou falar sobre as referências e talvez aí ultrapassa um pouco não só o ensino da arquitetura no contexto africano, mas agora vou falar um bocadinho da minha trajetória, se me permitem, que é, durante a minha formação, não havia nunca nenhuma referência à produção da arquitetura no continente africano. E, claro, nós tivemos anos e várias disciplinas, ou vários semestres, digamos, da história da arquitetura, em que não consta nenhuma produção fora do contexto hegemónico, não é? De conhecer a produção da Grécia Antiga e talvez até Egito estava incluído, mas então eu acho que há necessidade de trazer um pouco, criar as referências e ter outras referências. E nesse contexto, alguém até me perguntou, mas referências em que sentido, não é? Vamos ao passado, quando estamos a resolver questões muito contemporâneas? Eu digo sim, vamos ao passado, porque já tivemos essa exposição à Grécia Antiga, aos clássicos, ditos clássicos, e qual é o papel da Lalibela, das civilizações africanas antigas, pré-coloniais, que também têm um valor muito importante para nós, não é? Queria aproveitar então que você se apresentasse, conta um pouco, você começou falando isso da sua trajetória, na sua formação como arquiteta e o que é que você tem feito hoje, no que é que você tem trabalhado. Tá bem, bom, eu cresci em São Tomé e Cabo Verde e num período pós-independência e após o liceu nós não existiam universidades no contexto de Cabo Verde e em vários países, no contexto africano, e eu fui estudar nos Estados Unidos. E foram 20 anos nos Estados Unidos,
onde, falando um bocadinho do meu percurso, e já mencionei atrás um pouco das referências, eu nunca tive na minha formação nenhumas referências ao meu contexto, não é? Ao meu contexto cultural, político, socioeconómico, e então isso tem sido uma luta que eu tenho estado ao longo do meu processo de educação, que continua nessa área, tem estado a enfrentar. Portanto, fiz esse trajeto pelos Estados Unidos, sempre localizando a minha pesquisa, os meus trabalhos no continente africano, tanto no trabalho de licenciatura, mas também na pós-graduação, em que tive também depois, mesmo após o mestrado, tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa, não é? A um concurso que me permitiu também viajar pelo continente africano. Então é tipo compensar um pouco também a minha educação formal em instituições muito de elite nos Estados Unidos, em que não havia espaço de pensar, não é? Os meus espaços culturais e como mulher africana, não é? Que quer exercer e quer pensar e quer conceber para esse contexto. Eu depois regressei a Cabo Verde há 9 anos, onde tive a oportunidade também de fazer parte da universidade, a primeira universidade pública de Cabo Verde, que não tem um curso de arquitetura, mas que montou um centro de investigação sobre o território, e então foi um momento de pensar várias dessas questões que faltaram e de alinhavar uma agenda, não é, para o centro de investigação. Eu, neste momento, depois de sair da universidade, tenho um projeto de engajamento com as comunidades, não é? Um projeto de mapeamentos participativos e mídias participativas, em que trabalhamos diretamente com as universidades, com as comunidades, num processo de também dar a conhecer essa realidade que não entra, às vezes, nos programas da universidade, mas de pensar, de produção de conhecimento fora desses contextos. Fala mais um pouquinho desse projeto, né? A História no Lugar. Sim, chama-se História no Lugar, tem um duplo sentido, que são histórias, não é? São histórias de vida, e aí também vamos ao nível do cidadão, não é? Que habita, não é? Que produz também o seu espaço, produz a cidade. E a História no Lugar tem a ver com histórias do lugar, não é? Também desvendar um pouco dos valores e dos saberes desses lugares, que em geral são marginalizados, e também de usar as novas tecnologias, que eu trabalho com o meu companheiro, que é web developer também, e fotógrafo e videógrafo, nesse contar de histórias, não é? Que ao mesmo tempo são análises socioespaciais e também dar visibilidade a várias comunidades que têm estado fora desse discurso. E é um instrumento, hoje em dia também essas novas tecnologias permitem também um empoderamento, não é? E um autoconhecimento que esperemos que tenha então esse potencial negocial com os poderes públicos. Vamos voltar a falar um pouquinho da sua formação, né, nos Estados Unidos. Como que foi ser uma mulher africana num curso de arquitetura num país do norte global, né, especificamente nos Estados Unidos? Bom, isto eu vou responder um pouco também mencionando a importância de projetos como o Maloca, não é? Porque nessas instituições onde eu estudei, apesar de terem sido bem conceituadas, não é? E vistas no mundo académico como programas muito competitivos e universidades muito antigas, não é? Onde eu fiz mestrado, é uma universidade desde o século XVIII, faltavam as referências, não é? Faltava as referências não só de pessoas, não é? De professores, de professoras, de matrizes teóricas, não é? E de interesse. Então, eu tive que vir a resgatar isso ao longo desse processo formal de educativo, mas também fora, não é? Então, para mim, foi não ter nem colegas, nem professores com quem dialogar a minha realidade, os meus interesses, foi bastante um desafio enorme, não é? E daí criar espaços dentro mesmo das instituições, não é? Esse espaço
que eu considero o espaço de criar espaço, não é? Que é uma loca que debate essas questões, que debate essas identidades excluídas, que debate essas histórias excluídas, é muito importante. Para mim foi um desafio. Eu sempre, como eu disse, localizei os meus projetos de investigação no continente africano, que não tinha ninguém que me poderia responder e dar resposta, nem tinha ninguém a quem recorrer, não é? Então foi uma luta e também, obviamente, enfrentar os desafios, não é? Enfrentar a invisibilidade mesmo, não é? Que era promovida até certo ponto, não é? Ninguém queria fazer, ninguém conseguia relacionar, nem achava importante para a discussão os assuntos que eu queria falar, que era a identidade, que era o continente africano. Então eu parabenizo o Maloca por estar a criar esse espaço para não só pesquisadores, mas também para os alunos, não é? Para saberem que há um espaço onde eles podem trabalhar essas questões que são importantes, não é? Que têm a ver com as suas próprias lutas individuais e coletivas, não é? De reivindicação de uma história que tem sido invisibilizada, de querer contribuir para o conhecimento das suas próprias culturas e subculturas. Nesse sentido, talvez seja interessante a gente ilustrar um pouquinho do tamanho desse desafio a partir do seu próprio projeto de mestrado, não é? Que acredito que ele deve ter gerado alguma polêmica a partir do tema e de como ele foi realizado na instituição. Acho que a gente pode falar um pouco. Sim. Ok, está bem. O projeto foi um memorial para a escravatura. Nesse ano tinha saído um edital da Unesco para um memorial, para a concessão do memorial no Senegal, que a justificativa dizia que era o ponto mais ocidental do continente africano, então simbolicamente falar da escravatura, dessa história violenta a partir desse marco geográfico. Para mim a minha tese foi uma resposta a como tinha sido concebido, escrito e esse edital, e também um pouco também para abordar a questão da memória, a questão dos espaços de violência, que tipo de arquitetura poderia responder e também como conectar essa história, essa memória de uma história remota com o contexto e o momento atual onde seria inserido esse projeto. Nessa ocasião, eu por acaso até recebi financiamento para ir fazer a minha pesquisa de campo no Senegal, mas ao mesmo tempo foi muito difícil encontrar um orientador, não é? Tive a sorte de ter o orientador que eu escolhi, mas também sabia que não havia ninguém que poderia apoiar-me nesse processo, não é? Que era muito... não era de conhecimento dos meus professores, não é? No entanto, tive a sorte de ter uma arquiteta negra que estava de visita ao departamento nesse semestre, que foi a minha co-orientadora, a Mabel Wilson, que tem um trabalho agora muito importante de resgate da história afro-americana no contexto americano, mas isto estamos a falar já há quase 20 anos, era uma raridade. Mas tive que enfrentar muito preconceito mesmo dos colegas. Fui até escolhida para apresentar o projeto, ser a última pessoa a apresentar o projeto, e isso tinha simbolicamente representava um projeto que estava bem sucedido, e os meus colegas, muito invejosos, não compreendiam porquê, ou então diziam, ela só vai apresentar no fim porque é um projeto da África e ninguém nunca viu um projeto da África, e havia então muitas batalhas a enfrentar, mas para mim foi um projeto que marcou-me, não é? Eu é que escolhi abordar essas questões, mas enfrentei cenas muito difíceis na universidade, incluindo do diretor da faculdade naquela ocasião, que numa das minhas apresentações estranhou a presença de um grafismo de uma árvore do baobab
nos meus desenhos e disse, mas por que estás a apresentar essa árvore que não existe no continente? Nessa parte do continente só existe na zona ao leste do continente. E a questionar-me, e eu disse, mas você deu-me uma bolsa para eu ir lá, obviamente eu tirei uma fotografia, mas é um desconhecimento, uma arrogância que tinha que ser batalhada diariamente. Também tive uma ocasião em que um outro professor questionou como é que eu tinha chegado a tal instituição, não é? O que é que eu tive que fazer para ser uma arquiteta negra africana num espaço tão privilegiado. É difícil. É difícil mulher ser negra nesse universo. E para a gente fechar as duas últimas questões, eu sei que você veio agora de um processo grande, né, na África do Sul. Você foi júri, né, do primeiro prêmio de arquitetura africana. E fala muito rapidamente para nós o que foi esse processo e a importância desse prêmio para o continente. Bom, eu acho que estamos num momento, foi um momento muito importante, por toda, apesar das complexidades, das contradições de um prémio e das polémicas que pode gerar, é um momento em que nós precisamos dar visibilidade. Visibilidade é importante, há muita produção a ser feita por arquitetos africanos em África. O prémio assim foi marcante, a forma como foi concebida foi muito interessante. As categorias não eram só de obras construídas, mas também de trabalhos que possam ser importantes neste momento para a profissão e para a arquitetura na sua vertente mais alargada, não é? Que são trabalhos críticos, diálogos críticos, trabalhos teóricos nesse sentido, trabalhos de alunos, não é, que estão na vanguarda de propor, não é, novos caminhos, não é, e também têm esse espaço, ou pretende-se que tenham o espaço de desenvolver isso nas suas instituições. Projetos não construídos também falam um pouco, não é, de como é que um projeto é difícil de realizar nos nossos contextos, e as obras construídas. E também foi concebido de uma forma que todas as candidaturas eram apresentadas numa plataforma digital, também então permitindo a um largo público acesso a esse conhecimento, a dar a conhecer esses trabalhos. E já temos a estatística do prémio e houve 1 milhão de visitantes ao website onde tinha as candidaturas. Não existem muitas publicações que se dedicam à produção de arquitetura no continente africano. Não existem concursos, ou existem muitos concursos internacionais onde estamos excluídos de alguma forma, direta ou indiretamente. Portanto, é um espaço muito importante para dar visibilidade, para gerar debate, porque não vai ser consensual, nem vai ser bastante polémico. As escolhas sem pressão, não é? Um trabalho muito difícil para o júri, mas também marca uma posição, e acredito que nos próximos 2 anos haverá muita discussão sobre as escolhas que fizemos. Isso é que nós queremos. E para fechar, então, o que você acha, né? Você veio aqui para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e como é que a gente pode seguir, ou qual a importância desse diálogo, né, dos diálogos do Sul em arquitetura entre América Latina e África, não é? Como é que eles podem convergir a partir da arquitetura? Não, a arquitetura nós temos, para já, tenho que parabenizar, porque a criação a união de vários professores, pensadores, arquitetos é muito importante. Nós temos que pensar isto conjuntamente. Eu fiquei muito impressionada com os trabalhos apresentados, não só dos professores, mas dos alunos também, que é algo a valorizar imensamente, o que vocês estão a proporcionar para esses alunos, que vão ser, digamos, o futuro, não é o que se diz sempre, mas é um trabalho que vai ser árduo.
todo esse desvendar e essa produção de conhecimento que tem sido ignorada, né, nos nossos currículos, nas nossas instituições. Nós também estamos a repensar os nossos currículos, estamos a repensar as nossas referências, estamos numa luta de produção do nosso próprio conhecimento e eu acho que temos tudo para colaborar. São semelhanças e são histórias cruzadas que têm que ser trabalhadas, não é? Esperamos que sim. Sim. Obrigada. Obrigada. Pode ser. E espero que você volte sempre, que a gente fomente esses diálogos do Sul. É verdade, e que vocês também possam ir, não é? Isso tem que ser um duplo caminho. Muito obrigada.